Senhores, sejam bem-vindos às nossas pequenas aulas de correção de direito constitucional. Vamos, nelas, analisar as questões ou algumas das mais importantes questões que estão sendo cobradas em relação a matérias de direito constitucional no ano de 2013 pelas principais organizadoras de concurso público no Brasil, né? É com essa proposta que nós vamos analisar aqui, por exemplo, uma questão recente, prova de 2013, prova elaborada pela ISAF, para a carreira de analista administrativo do DENIT, né, que faz parte da estrutura da administração pública federal, né? Bom, a afirmação é mais ou menos a seguinte: quanto à organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que, para fins de desmembramento de um Estado, lógico, a referência aqui mais correta seria Estado-membro, né? Bom, de qualquer forma, o examinador não fez a distinção e você é que terá que fazê-lo em prova. Para fins de desmembramento de um Estado, deve haver consulta prévia à população diretamente interessada, compreendendo esta somente a população da área a ser destacada, né? Bom, pelo que a gente vê aqui, essa afirmação ela é um tanto restritiva, na medida em que ela afirma que a consulta à população interessada na hipótese de desmembramento de um Estado-membro no Brasil vai se restringir, vai se limitar à população da área a ser destacada, né? Para a gente entender mais ou menos o significado, ou de uma forma mais clara, a significação desse questionamento, nós temos que analisar rapidamente o artigo 18, parágrafo 3º da Constituição. O parágrafo 3º do artigo 18 é aquele que, dentro da Constituição Federal, trata da organização dos Estados-membros e, sobretudo, disciplina as três possibilidades hoje que podem repercutir no território, né, de um Estado-membro, seja ampliando-o, seja reduzindo-o, né? O parágrafo 3º, ele basicamente prevê três possibilidades no que diz respeito aos Estados-membros. Ele fala, primeiro, da possibilidade de fusão, né? Ele está dizendo que dois Estados-membros no Brasil, dos 26 hoje existentes, eles podem se fundir, mas nada impede também que a fusão ocorra a partir de mais de dois Estados-membros, né? A fusão, claro, é a possibilidade de dois ou mais Estados-membros se fundirem, dando origem a um Estado-membro totalmente novo, né? Nós temos também a possibilidade de subdivisão de um Estado, né? E nós temos, no final, subdivisão, e nós temos também a possibilidade de desmembramento, né? Portanto, para que um Estado-membro hoje no Brasil surja, ele terá que surgir a partir de uma dessas três possibilidades aí, né? A fusão de Estados-membros já existentes, a subdivisão de Estados-membros dos 26 que já existem, e ainda a possibilidade de desmembramento de qualquer um desses 26 hoje existentes. Bom, a diferença básica que eu há pouco tempo reputava não muito importante para a sua prova, né, mas revi essa posição a partir de questões recentes de prova em que o examinador cobrou do candidato que ele soubesse, né, como funciona do ponto de vista jurídico, quais as diferenças básicas entre o processo de fusão, o processo de subdivisão e o processo de desmembramento. Aqui cabe só uma observação em relação à chamada fusão. Cuidado. Na verdade, o parágrafo 3º do artigo 18, ele não se refere de forma específica, ele não emprega a expressão fusão entre Estados-membros. Ele diz que os Estados-membros poderão incorporar-se entre si. Essa expressão, incorporação entre si, é compreendida na sua prova ou é substituída na sua prova pela expressão fusão, né? Bom, na fusão, nós temos o Estado-membro A se fundindo a um Estado-membro B, e a partir desse processo de fusão, a gente tem o surgimento de um Estado-membro C, né? Na fusão, portanto, eu tenho a extinção da personalidade jurídica dos entes políticos originários, o Estado A deixa de existir e o Estado B também deixa de existir, quer dizer, é a extinção da personalidade jurídica, e eu tenho de cá o surgimento de um ente federativo totalmente novo, né? Eu tenho, portanto, o surgimento da personalidade jurídica de um Estado-membro que antes não existia. Por quê? Porque os originários, né, aqueles que deram origem a esse terceiro,
eles se extinguem dentro do processo de fusão, né? Então essa é a primeira possibilidade. Não se você puxar aí pela memória, historicamente, você talvez não se recorde desse processo aqui no Brasil, né? Pelo menos não recentemente falando. Na subdivisão, nós temos um estado originário que se subdivide, dando origem a dois outros, ou mais até, né? Mas em regra, dois outros Estados-membros. Portanto, na subdivisão, eu tenho o ente federativo originário tendo a sua personalidade jurídica extinta. E a partir daí, dando origem ao surgimento de duas novas, ou três até, de três novos entes políticos, de três novas pessoas jurídicas. Quer dizer, eu tenho o início da personalidade jurídica de B, o início da personalidade jurídica de C, ambos entes federativos novos que antes não existiam, e eu tenho a extinção do ente originário que deu origem a esses dois novos aí, né? Bom, o desmembramento se distingue dos anteriores pelo fato de que no desmembramento o ente federativo originário ele destina parte do seu território para o surgimento de uma nova realidade jurídica, de uma nova pessoa jurídica. Todavia, que nesse caso aqui é representado pela letra B, né? Mas no desmembramento, diferentemente dos dois anteriores, você não tem a extinção do ente político originário. Quer dizer, ele se mantém existente, né, com um território menor se comparado ao território originário. Por quê? Porque parte daquele território foi desmembrado para que surgisse um ente político novo, nesse caso, o ente federativo B, né? Bom, então o desmembramento é a única das três possibilidades em que o Estado-membro conserva, o Estado-membro originário conserva a sua personalidade jurídica, né? Bom, a questão da ISAF, ela se debruça justamente sobre essa terceira possibilidade aqui, que eu diria, inclusive, estatisticamente, das três é a mais cobrada na sua prova. Talvez pelo fato de que, historicamente, dentre as três possíveis, seja aquela que mais ocorra, né? Bom, no desmembramento, portanto, nós temos a manutenção da personalidade jurídica do ente originário e nós temos o surgimento de um ente originário totalmente novo. A pergunta da ISAF se circunscreve à seguinte informação. O parágrafo 3º, ele estabelece dois requisitos, tanto para a fusão, quanto para a subdivisão, quanto para o desmembramento de um Estado-membro. O parágrafo 3º, ele condiciona qualquer um desses três processos a dois requisitos. Primeiro, um plebiscito, e a Constituição diz que esse plebiscito ocorrerá com a chamada população interessada, né? Interessada no processo de fusão, subdivisão ou desmembramento. E além disso, nós temos uma lei complementar do Congresso Nacional, portanto, uma lei complementar federal. A lei complementar federal é o ato normativo que dá, que realiza, né? que torna efetivo o processo de fusão, de subdivisão e de desmembramento, né? Esses requisitos são cumulativos, eles não são alternativos, o que significa que, na verdade, eu preciso que os dois estejam presentes simultaneamente naquele processo de fusão, desmembramento ou subdivisão, né? Bom, cuidado, porque é sempre plebiscito, jamais referendo, e cuidado porque a lei, o ato normativo, a espécie normativa adequada, não é a lei ordinária nem a medida provisória, mas uma lei complementar do Congresso Nacional, né? Bom, você vai encontrar também no artigo 46, inciso 6º da Constituição, a previsão de que o Congresso Nacional, antes de editar a lei, vai consultar as Assembleias Legislativas locais, estaduais, a respeito do seu posicionamento, se favorável ou desfavorável, tanto ao processo de fusão, desmembramento ou de subdivisão. De qualquer forma, numa prova hoje de concurso, você pode dizer muito tranquilamente que essa consulta à Assembleia Legislativa, ela é meramente opinativa, ela não tem caráter vinculativo sobre o mérito da questão, ou seja, o mérito da criação desse novo ente federativo que cabe, no caso, ao Congresso Nacional, né? O plebiscito, ele é uma fase prejudicial ao processo de votação da lei, porque a depender do resultado do plebiscito, o Congresso Nacional não poderá criar o Estado-membro a partir do processo de desmembramento, subdivisão ou de fusão, né?
a questão da ESAF, de forma específica, se preocupou com esse ponto da questão aqui, né? O que seria plebiscito com as populações interessadas? Aliás, no caso de desmembramento, se nós considerarmos, por exemplo, né, o que aconteceu recentemente no estado do Pará, nós tínhamos um estado só que poderia ser dividido em três, né? Continuaríamos tendo ao norte o estado do Pará e ao sul teríamos Tapajós e Carajás. Eu não sei se essa é a ordem em que as coisas se dariam, né? Mas de qualquer forma nós teríamos um estado só, cujo território é desmembrado para dar origem a dois novos estados, no caso Tapajós e Carajás, né? Bom, a pergunta da ESAF é: população interessada no processo de desmembramento do estado do Pará seria somente a população da área desmembrada, né? Ou da área destacada, nesse caso, daquela parte do território do Pará, né? Que daria origem, caso o plebiscito fosse favorável e a lei também, ao estado de Tapajós, ao estado de Carajás, ou se na verdade o plebiscito deveria abranger toda a população do estado do Pará, ou seja, das áreas a serem destacadas e daquela área também a ser conservada. Até pouco tempo, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal era de que somente a população da área a ser destacada é que poderia se manifestar sobre a conveniência e oportunidade da criação de um novo Estado-membro, né? Mas esse posicionamento já foi revisto e por isso mesmo é que ele vem sendo cobrado recentemente na sua prova e passou a ser aquele segundo o qual, na verdade, tanto a população das áreas a serem destacadas, quanto a população daquelas áreas que permanecerão sob jurisdição do ente originário, do ente político que já existia, também essa população poderá opinar a respeito da conveniência ou não dessa nova criação, né? Bom, no caso do Pará, portanto, o plebiscito abrangeu todas essas populações aí, né? Tanto do estado do Pará, aqui que continuaria como ente originário, tanto a população dos demais estados, todas elas podendo opinar sobre o plebiscito, né? Então, a questão da ESAF é uma questão falsa, na medida em que ela continua refletindo um posicionamento que hoje já é superado pelo Supremo Tribunal Federal. Espero que você tenha gostado da nossa dica para o seu concurso. Senhores, vamos então analisar mais uma questão de prova em busca de uma dica que possa nos ajudar na prova de concurso. Bom, eu tenho aqui uma outra questão também de 2013, né, prova da ESAF, prova de analista administrativo para o DENIT, que nós sabemos faz parte da estrutura organizacional federal, né? Bom, a afirmação da ESAF foi a seguinte, né? Quanto à organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que a União poderá, por meio de lei ordinária, delegar aos Estados-membros e ao Distrito Federal questões específicas acerca das matérias de sua competência legislativa privativa, né? Bom, nós já sabemos que a forma federativa do Estado desenha a República Federativa do Brasil como sendo a realidade jurídica surgida a partir da soma dos chamados entes federativos, né? Os entes federativos são a União, 26 Estados-membros, um Distrito Federal e quase 6 mil municípios no Brasil. Eles todos somados, todos eles autônomos nos termos da Constituição, eles dão origem a uma realidade jurídica chamada República Federativa do Brasil. Os entes autônomos, eles possuem autonomia, a República Federativa do Brasil possui soberania.
Os entes da federação têm existência jurídica interna, a chamada personalidade jurídica de direito público interno, enquanto a República Federativa do Brasil também possui uma personalidade interna, mas o que é cobrado em prova, até porque é diferente dos demais, é o fato de ela possuir também personalidade jurídica de direito público internacional, né? Bom, a autonomia dos entes federativos no Brasil, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, em regra, ela se expressa através do poder da prerrogativa de legislar. De legislar, claro, sempre nos termos da Constituição. Então, a Constituição, ela constrói uma estrutura, né, sempre tendo em vista a forma federativa de Estado, ela trabalha com a chamada distribuição de competência entre os entes federativos. Nós temos competência de índole material, né, que é uma competência para exercício da função administrativa, portanto, também conhecida na sua prova como competência administrativa, que se divide em competência exclusiva, essa competência exclusiva da União, e competência comum, nesse caso, passível de exercício por parte de qualquer ente federativo no Brasil, inclusive os municípios, né? E nós temos também uma competência de índole legislativa, que é também chamada na sua prova de competência formal. Aqui no campo da competência legislativa, nós temos também duas possíveis espécies. Nós temos a chamada competência concorrente, e ela está prevista no artigo 24 da Constituição, e nós temos a chamada competência privativa. A questão da ESAF, ela foca de maneira específica essa espécie de competência legislativa aqui, né? Perguntando se é possível a delegação da competência privativa e de que maneira isso poderia ser feito. Bom, a competência privativa está no artigo 22 da Constituição, e o privativo aqui significa que, a princípio, só um dos entes federativos é que pode legislar a respeito daquelas matérias lá previstas, né? E esse ente federativo é a União Federal. Bom, se a União se mantiver omissa em relação a essa competência, você pode guardar e pode anotar muito tranquilamente na sua prova que nenhum dos entes federativos pode suprir essa omissão. Então, omissão é uma coisa, né? A omissão não é suprível. Se um ente federativo legislar sobre uma matéria reservada à competência privativa da União, no caso de omissão dela, essa manifestação legislativa do ente federativo será considerada inconstitucional por justamente residir ou recair sobre competência privativa da União, certo? De qualquer forma, embora não seja possível suprir a União, suprir a omissão, da União, né, em legislar sobre matéria de sua competência privativa, a Constituição admite, né, a chamada delegação da competência privativa. A delegação, portanto, é a possibilidade de a União Federal delegar, cuidado, a Estados-membros e ao Distrito Federal a possibilidade de legislar sobre matérias da sua competência privativa. Então, a primeira pergunta da sua prova é: quem pode ser contemplado com essa delegação de competência? Somente Estados-membros e Distrito Federal. Logo, uma pegadinha da sua prova é você pensar que município pode ser contemplado com a delegação da competência. Ele não pode, certo? Bom, além disso, a Constituição diz que a delegação deve contemplar questões específicas e não questões genéricas, né? Significa, por exemplo, na sua prova, que a delegação de matéria penal, por exemplo, a gente sabe que o direito penal é competência privativa da União, ela nunca poderá ser uma delegação total, ela sempre deverá ser uma delegação parcial, né? Questões específicas, portanto, na sua prova também cai a partir da ideia de delegação parcial de competência privativa. E a Constituição ainda condiciona essa delegação a uma espécie normativa. Ela cria, portanto, um requisito de natureza formal. Esse requisito diz respeito à espécie normativa. Quer dizer, a União só pode delegar competência privativa sua para Estados-membros e Distrito Federal. Não pode delegá-la de maneira total. E ela só pode fazê-lo através da observância, por meio da observância de uma espécie normativa que é
a lei complementar, né? Bom, a questão da ESAF, diferentemente do que a gente acabou de ver aqui, ela descreve a possibilidade de delegação da competência privativa, então não é por isso que a questão está errada, e também não é pelo fato de dizer que essa delegação possa contemplar estados e Distrito Federal, porque até aqui a questão seria verdadeira, né? Ela fica falsa por conta da afirmação por parte do examinador de que essa delegação poderia ser feita a partir de uma espécie normativa chamada lei ordinária, quando a Constituição, em relação a essa matéria, exigiu uma reserva específica de lei e reserva chamada qualificada, no caso, a lei complementar, certo? Então, cuidado, a delegação é possível para Estados-membros e Distrito Federal, jamais para municípios. A delegação só pode contemplar questões específicas, portanto, ela não pode delegar toda a matéria. E terceiro, essa delegação tem que ser feita por lei complementar. E nunca a omissão da União em matéria de competência privativa autoriza os entes federativos a suprirem tal omissão. Espero que essa dica, seja útil para as suas provas de concurso.